Estamos de volta com mais um bate-papo com Glaucia Rafael. Essa semana eu estava pensando, eu falei, gente, o que falar, né? Vamos falar sobre o quê? Aí eu resolvi pensei e resolvi falar um pouquinho de mim. Pode acreditar. Olha, maturidade. Nossa, como isso é bom, gente. Olha, se vocês que têm aí seus 16, 17, 18, 20, 30, soubesse o quanto que a maturidade traz benefícios. A minha mãe costumava dizer o seguinte, eu com seu corpinho e a inteligência e a maturidade que eu tenho hoje. Eu ficava encucada com isso, né? Eu falava, mas por que minha mãe fala isso? E aí hoje realmente eu entendo como que a maturidade traz benefícios. E aí, para falar um pouco de maturidade, eu resolvi pegar um texto da Verônica Sotomayor, eu acho que é isso, tá? Adaptado por William Shakespeare, que nada mais é do que aquele texto que todo mundo conhece, que as pessoas chamam como menestrel, que é até um rapaz que interpreta o texto. E ele fala o seguinte do texto, eu vou ler um pouco o texto para vocês e vou falando. Ele fala, depois de um tempo, né, depois de algum tempo, a gente aprende a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que a companhia nem sempre significa segurança. Comece a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Comece a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida, os olhos adiante, com a graça de um adulto e não a tristeza de uma criança. Olha só que bonito isso, gente. Olha como que a maturidade traz pra gente esses benefícios. Eu falo principalmente pra gente reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas derrotas e mesmo assim a gente olhar de cabeça erguida, olhar adiante e saber que nós somos capazes e que o erro foi aprendizagem, que o erro traz pra gente um benefício. Aliás, eu vou falar uma besteira aqui, que me desculpem os editores, mas hoje eu vou falar, que é fazendo muita merda que se aduba a vida, viu? Então, se você não tiver experiência e não fizer as coisas, você nunca vai saber como que é, né? Então, vamos dar continuidade ao texto, que eu acho ele maravilhoso. Você aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Quem tem bola de cristal para poder adivinhar o que vai acontecer? Então nós temos que calcar em quê? No que está acontecendo. A gente aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. A gente aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la para isso. Isso a gente pode falar em relação à paz, em relação aos filhos, né? Que não importa o quanto a gente ama uma pessoa, ela vai nos ferir e a gente vai perdoar. Eu já falei aqui sobre perdão, gente, o tanto que perdoar o outro e que se perdoar é importante. Como que isso ajuda a gente a aliviar as nossas tensões. Então vamos aprender a perdoar, né? William Shakespeare já falava disso. E ele fala também que aprende que falar pode aliviar as dores emocionais. Descobre que leva anos para construir uma confiança e apenas alguns segundos para destruí-la. Meu avô dizia que você gasta 25 anos para construir uma imagem e 5 minutos para acabar. Então, olha como que a maturidade traz esse benefício, porque hoje, com a maturidade, a gente pensa, a gente repensa, a gente vê se vale a pena destruir tudo isso que você construiu e se vale a pena jogar tudo pro alto e refazer novamente. Eu falo, a maturidade realmente é magnífica e esse texto retrata pra gente exatamente o que a maturidade traz. E ele fala também, e que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que as amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. Eu falo isso que eu tenho grandes amigas, uma mora no Pará, outra mora em Campinas, outra mora em São José do Rio Preto, mas continuam sendo grandes amigas, né? E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida, né? Então os bons amigos, as famílias que nos permitem escolher. A gente aprende que temos que mudar os amigos e compreendermos que alguns amigos também mudam
Gente, afinal de contas, nós estamos aqui em evolução, o ser humano está para evoluir. Pense em você há 30 anos atrás, se você tinha a mesma cabeça e a mesma maturidade de hoje. Olha, pense você há 10 anos atrás, né? 30 anos eu posso pensar, né? Agora vocês não. Pense em vocês há 10 anos atrás, né? E aí o texto fala o seguinte, que você percebe que você e seu melhor amigo podem fazer qualquer coisa ou nada e terem momentos maravilhosos juntos. Descobre que a pessoa com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que a vejamos. Eu acho esse pedaço magnífico, que é a melhor forma que você tem de expressar o amor que você tem pelas pessoas, né? Então, nunca se despeça de alguém simplesmente e corriqueiramente. Despeça dele com palavras amorosas. E é sempre importante você lembrar as pessoas que você ama o quanto você os ama, né? E você aprende que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre nós. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Lembra dos 3 R's que eu falei? Olha aí, os 3 R. William Shakespeare já falava disso, né? Que nós somos responsáveis por nós mesmos. Então nós temos que assumir a responsabilidade das nossas ações. E falando da maturidade, a maturidade nos traz essa responsabilidade, tá? E você começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que você pode ser. Então eu não preciso do outro, eu preciso ver o que eu posso ser melhor, em que eu posso ser melhor. E descobre que se leva muito tempo para se tornar uma pessoa que quer ser. E o tempo é curto. Por isso mesmo nós vamos fazer um intervalo, que o meu programa é curto, tá? E a gente volta daqui a pouco, continuando a falar sobre a maturidade, lendo esse texto maravilhoso adaptado de William Shakespeare, que fala Você Aprende. Já já eu volto. Leonardo Araújo Decorações Ilustres. Há 13 anos, um espaço único, dedicado ao bom gosto. Na Leonardo Araújo Decor Ilustres, você tem à sua disposição coleções decorativas para todos os estilos. E o melhor design em peças clássicas, contemporâneas, vanguardistas, ousadas, originais e divertidas. Os melhores lançamentos em decoração do país já esperam por você na Leonardo Araújo Decor Ilustres. Cristais, cerâmicas, vidros, adornos, velas decorativas, arranjos florais e réplica de flores permanentes. O maior estoque em decoração e presentes da cidade e da região. E tudo isso com a assessoria de um profissional em decoração e equipe treinada para acompanhar você na sua compra. Na Leonardo Araújo Decor Ilustres, mega estoque de lustres, esportes, luminárias, paflons, pendentes e abajures. Se você está construindo ou repaginando sua casa, não deixe de conferir o estoque da loja Leonardo Araújo Decor Ilustres. Deixe sua lista de presentes de casamento na Leonardo Decor Ilustres. É prático e com fácil estacionamento. Requinte, sofisticação, exclusividade, design diferenciado e preço justo. Você encontra sempre na Leonardo Araújo Decor Ilustres. Leonardo Araújo Decor Ilustres. Avenida Benjamin Constant, número 50, loja 62. Condomínio Adib Quirilos. No centro, sentido Pontilhão. Em momentos de crise, jamais desistimos de investir e crescer. Eu acredito em experiências. Errei muitas vezes, mas não deixei de acertar. Busco a cada dia fazer o melhor. O Aprendiz, sempre em uma busca infinita por melhorias, apresenta os projetos para 2016. Confira mais no site www.aprendiz.edu.br. Olá, estamos de volta falando sobre maturidade e lendo um texto maravilhoso de William Shakespeare, interpretado por Menestrel. Bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre isso e eu vou continuar lendo e dando aqui os meus pitacos, né, em relação à maturidade.
Então ele fala que você aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Gente, nós temos que ter objetivos, nós temos que ter planos, nós temos que traçar as coisas na vida, nós temos que saber exatamente onde nós queremos ir, mesmo que lá na metade do caminho a gente mude. Aí não quero mais ir para cá, eu vou para lá, mas até lá eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter planos, eu tenho que saber aonde eu quero ir, senão realmente qualquer caminho serve, né? Então vamos continuar lendo. Aprende que ou você controla os seus atos, ou eles controlarão você. E que ser flexível não significa ser fraco ou não pode ter personalidade, mas importa quão delicada e frágil uma situação, sempre existe pelo menos dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Né? Aprende que paciência requer muita prática, eu falo isso, e a maturidade dá pra gente isso. Gente, como a maturidade da paciência. Olha, eu fico impressionada, eu fico me vendo, lembrando de mim tempos atrás, eu falo, meu Deus, como eu estou paciente, como eu mudei. Nossa, isso é prática, gente, porque a maturidade chega e você começa a descobrir que não vale a pena se desgastar. Não vale a pena acabar com o seu humor, com o seu dia por causa de pequenas coisas. E aí vem a paciência, né? E vamos continuar lendo o texto. Descobre que algumas pessoas que você espera que chute quando você cai é uma das poucas que o ajuda a se levantar. E olha só que interessante, eu falando de maturidade, e o texto fala sobre maturidade. E o texto fala o seguinte: aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. E aí a gente percebe que não precisa chegar ausenta, né? Assim, para poder ter tanta maturidade, que tem pessoas que têm mais maturidade mesmo estando mais novas, porque as suas experiências, né? Lembra que eu falei aquele negócio que é adubando a vida, né? Não vou repetir não, tá? Pode ficar tranquilo. Que é adubando a vida, mas você aprende com as experiências, né? E aí você descobre uma coisa que você não suporta na adolescência, que é, você aprende que há mais coisas do seu pai em você do que você supunha. Olha aí Elis Regina falando pra gente, né? Na música dela também. Como a gente tem coisas do pai e da mãe, principalmente quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai percebendo. Mas é lógico que tem que ter. Como dizia meu pai, o fruto cai perto da árvore, não cai longe, gente. Então eu tenho que ter muita coisa do meu pai, que na minha adolescência, ou até mesmo na minha época de início de maturidade, de vida adulta, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe, nem tanto, viu gente? A gente acaba carregando sim. E o texto fala também, aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se elas crescessem e acreditassem nisso. Então deixe as crianças sonhar. Gente, a ilusão, o sonho faz parte disso, tá? Outra coisa que você aprende, que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Isso eu acho magnífico. Lembrando do programa passado que eu falei da questão do amor, das relações, como sustentar uma relação, né? Tá aí nessa pequena frase. Ele fala que você tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel com a outra pessoa que está do seu lado. A raiva é sua, você pode ficar com raiva. E às vezes a gente omite isso, desconta no outro a nossa raiva e acaba sendo cruel. Então nós temos que aprender, não vamos descontar no outro e ser cruel com as nossas raivas. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que o ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam simplesmente e não sabem como demonstrar isso ou viver isso. Lembra que eu falei as formas de amar, que cada um tem formas diferentes de amar, não é? Aprende também que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que perdoar a si mesmo. Já falei sobre isso também no programa, gente. E como eu estou dizendo, a maturidade traz pra gente esse benefício, né? Aprende que com a mesma severidade com que você julga, você pode ser julgado e condenado em algum momento. Aprende que não importa quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte.
Ou seja, a vida vai continuar, gente. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim, decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende realmente que pode suportar e que realmente é forte, que pode ir muito mais longe e pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Então vamos amar, vamos acreditar e vamos trazer o benefício da maturidade para a nossa vida, tá? Vamos pegar tudo isso e vamos fazer com que a gente aprenda a ser melhor. Nós estamos aqui para isso, gente. Nós estamos para evoluir, nós estamos para melhorar os nossos defeitos, nós estamos para aprimorar a nossa vida. Então não faça isso simplesmente de uma maneira sem planejar, de uma maneira sem perceber. Aprenda a olhar para você, aprenda a identificar as suas emoções e com certeza você vai adquirir a maturidade que tantas pessoas falam que é maravilhoso. Fica com um beijo, até semana que vem. Beijo, beijo.